está livre de sofrer uma lesão cerebral. Você já parou para pensar nisso? Pois é, um acidente, um derrame podem comprometer sim por muito tempo os movimentos de uma pessoa, ou mesmo para pessoas que sofrem de paralisia cerebral. Graças a uma área específica da fisioterapia, é possível proporcionar mais qualidade de vida para esses pacientes. Sobre isso, nós vamos conversar agora com a fisioterapeuta especialista em intervenção em neuropediatria e conceito neuroevolutivo Bobat, Tassiane Sanches Oliveira. Bom dia, Tassiane. Bom dia, Ana Paula. Bom, Tassiane, para a gente começar a entender um pouco melhor o que é a paralisia cerebral. A paralisia cerebral é uma lesão não progressiva no encéfalo imaturo. E ela pode vir a ocorrer na criança que está no período pré, peri e pós-natal. Desde quando a mãe está com o bebezinho dentro da barriga, ali na placenta, ela pode sofrer às vezes infecções por herpes, por toxoplasmose, por sífilis e ocasionar uma lesão nessa criança. Também durante o nascimento a criança pode ter uma anóxia, faltar o oxigênio e também vir a ter uma lesão encefálica. E também depois que a criança já está até no segundo ano de vida, com um aninho ou meses, ela também pode vir a adquirir uma lesão por afogamento, por um tumor e aí causar paralisia cerebral. Quer dizer, não só por um acidente, por exemplo, uma lesão, vamos dizer assim, aí é chamado ainda de paralisia. Tem alguma coisa relacionada com a idade, então, da criança? Sim. Até tem algumas literaturas que preconizam até o segundo ano de vida, outras até o terceiro ano de vida é considerada paralisia cerebral. Após essa idade, aí vão ser outras lesões encefálicas adquiridas, um traumatismo craniano, outras lesões em si. Agora, Tassiane, tá aí a importância de um bom pré-natal, então, para as gestantes, Com certeza, a mãe está indo regularmente ao médico, ao ginecologista, fazer todo o acompanhamento pré-natal para evitar que venha a ter futuras alterações. Quer dizer, pode ser um trabalho preventivo, então, nesse Com sentido. certeza. Agora, no caso, são essas crianças, a partir disso, a partir do terceiro ano de vida, o que pode ocorrer com uma pessoa que, no caso, é chamado de lesão cerebral? Pode ocorrer traumatismo craniano, É muito frequente em crianças, às vezes, que está andando em casa, sofre um acidente, bate a cabeça, ou depois do terceiro ano de vida sofre um afogamento, ou também acidentes automobilísticos, que é muito comum, a criança às vezes não está posicionada na cadeirinha corretamente, é lançada contra o painel do carro, vira estar lesionando o encéfalo. E isso o que pode acarretar para uma pessoa? Falta de alguns movimentos? Pode acarretar sim, pode acarretar faltas de movimentos, a criança pode ter dificuldade para exercer aquelas funções que ela já exercia, como sentar, comer, estar adquirindo alguma atividade, estar correndo, brincando com o amiguinho. Então, todas as atividades que ela teria adquirido já, após a lesão, ela às vezes pode estar perdendo. Bom, a gente falou aí na questão do acontecer, o que é. E quando a pessoa já tem o problema, por exemplo, a criança nasceu com paralisia cerebral ou sofreu uma lesão cerebral. Há essa possibilidade dela ter uma melhor qualidade de vida? Tem sim, por isso que é muito importante as crianças que nascem prematura, que possa vir a um risco de ter um atraso no desenvolvimento motor, que o médico neonatologista, o pediatra, encaminhe essa criança para a intervenção. O quanto mais cedo for, é melhor para a criança, para que ela venha ter uma qualidade de vida, para que ela possa estar tendo um bom alinhamento corporal, sentar, pegar na mamadeira, conseguir colocar a chupeta na boca, limpar a boquinha, tá engatinhando e depois, passando as fases do desenvolvimento motor, tá adquirindo a marcha, que é o andar. Então é extremamente importante que a família seja consciente, que leve a criança a um especialista, que comece a trabalhar com essa criança, tanto na fisioterapia e também com as orientações em casa. Bom, para dar até um exemplo, a gente tem aí algumas imagens separadas de um trabalho que a Tassiane faz com crianças, Tassiane? Isso. Um bebezinho de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Isso mesmo, é o Enzo, que é uma criança que tem um desenvolvimento motor normal, que a gente criou só de ilustrativo para ver o que dá para trabalhar com uma criança. Pois é, nessas imagens a gente vê que parece tudo uma grande brincadeira, esse trabalho. Mas é bem isso mesmo, é o estímulo da criança, no que ela pode fazer de acordo com a idade dela, Tassiane. Isso mesmo. Então, como que acontece? A criança, quando ela vem para a fisioterapia, ela passa pela avaliação funcional.
Então eu vou estar avaliando essa criança, vou estar colocando ela em diversas posturas e estar observando. Através disso, junto com a idade cronológica da criança, eu vou estabelecer metas junto com as brincadeiras, o lúdico, para a criança estar adquirindo aquela função. Então a gente sempre utiliza brinquedos de causa e efeito, brinquedos de texturas variadas, para a criança estar brincando, né, e fazendo a fisioterapia, tá adquirindo aquela função que ela perdeu ou que ainda nem adquiriu. Então, por isso que é importante tornar o ambiente prazeroso, levar brinquedos, né? A criança muitas vezes chega a andar na esteira, a partir dos 11 meses a gente coloca a criança para andar na esteira, então pendura bichinhos na esteira, a mãe fica na frente de óculos colorido, tudo para a criança ter ali o prazer de estar fazendo a fisioterapia. Agora, Tassiane, o diagnóstico desse processo, por exemplo, no caso de uma paralisia cerebral, como é que pode ser feito? Isso de bem novinho, a mãe pode observar alguma coisa que pode indicar que a criança não está no estado normal? Como é que é? Pode sim. A mãe deve estar sempre observando os movimentos da criança em casa e está sempre relatando para o pediatra. Nas consultas diárias, tá conversando, falando o que a criança está tendo de algum movimento, né? E assim, observar a mesma criança, se ela está fazendo algum movimento muito exacerbado, né, um movimento de olho, às vezes pode ser crise convulsiva, ou a criança já está às vezes numa idade que ela tem que sentar, a criança não senta, a criança ainda não controla o pescoço. Então a mãe tem que estar sempre atenta, não só a mãe, mas os familiares estarem observando como que a criança está se comportando de acordo com a faixa etária. Quer dizer, muitas vezes pode serem coisas quase que imperceptíveis. Isso. Vai mesmo do cuidado, a atenção extrema, muitas vezes da mamãezinha que está ali olhando, que a criança tem algo diferente. Então, observou algo diferente, o ideal é que procure, então, ajuda, né? Com certeza. Agora vamos falar um pouco mais sobre a questão da lesão cerebral, que é algo involuntário, que muitas vezes acontece um acidente, que muitas vezes a pessoa tem que estar preparada para superar esse desafio, né, Tassiane? Isso mesmo. E é possível, então, superar isso tudo por meio também do trabalho de fisioterapia específico que você faz, individualizado. Isso mesmo, a fisioterapia vem para auxiliar essas crianças, né, a estar adquirindo a função mais próximo possível do que seria o normal para aquela idade, né, e se a criança não atingir aquela função, né, mais elevada, que for o andar bem, tudo, que ele permaneça com uma qualidade de vida, se for o caso, bem sentado numa cadeira de rodas, ou que venha andar com um andador, né, com algum equipamento que auxilie essa criança. Bom, tá aí um exemplo de superação que vocês vão conhecer agora, é a história então do garotinho Guilherme. Vamos acompanhar. Quem vê toda essa alegria nem imagina o drama que o pequeno Guilherme viveu. Aos 5 anos de idade, é considerado um vencedor. No ano passado, a criança foi vítima de um acidente de trânsito e sofreu traumatismo craniano. O trauma evoluiu para um edema no cérebro. Foram 51 dias de UTI, com notícias desanimadoras. Mas a vontade de viver do garoto superou todas as expectativas. Na última sessão de fisioterapia esta semana, o resultado: Guilherme já consegue fazer com facilidade todos os movimentos que antes tinha dificuldades por causa da lesão no cérebro. Em 6 meses de um trabalho específico e individualizado, o sucesso na evolução. As imagens foram feitas ao longo de todo o tratamento. O acompanhamento dos pais também foi importante no resgate da segurança do menino e na superação do trauma vivido pelo pequeno. Chega a emocionar então esse caso aí do Guilherme, que realmente foi um caso de superação, até porque uma criança de 4 anos e que a mãe relatou pra gente, apesar dela não ter dado a entrevista, não queria aparecer, por fim, ela relatou que ele ficou muito tempo na UTI, que os médicos inclusive chegaram assim a tirar aquela esperança, né, dele voltar e tal. Tassiane, você que acompanhou esse trabalho do Guilherme, quer dizer,
prova mais do que nunca que é possível por meio desse trabalho de fisioterapia, um trabalho assim, ali individualizado, especializado, a pessoa voltar praticamente à normalidade dela, né? Sim, o Guilherme é um caso de uma criança que sofreu um acidente automobilístico, né, com 4 anos de idade, permaneceu em torno de quase 60 dias na UTI, né, teve quase a abertura do protocolo de morte encefálica, né, e por todos os cuidados que ele passou, por toda a equipe médica, né, no pronto-socorro de Cuiabá, hoje, né, ele está bem. Depois ele deu início à fisioterapia, foi fazendo as etapas, né, do desenvolvimento motor, até que ele chegou hoje a estar executando a marcha, a estar fazendo exercícios como subir e descer degrau, a estar andando, né, na esteira, está fazendo todas as atividades de uma criança na idade dele faria, né, que ele está hoje com 5 anos de idade. Uhum. Bom, como em casos de lesão cerebral a gente sabe que cada caso é um caso, o que foi trabalhado na situação do Guilherme para que ele melhorasse, tivesse essa evolução? Então, quando o Guilherme chegou na neurofísio, a gente fez a avaliação funcional dele e, de acordo com a dificuldade que ele exercia naquela época, foi traçado as metas para a gente trabalhar com ele. Então, ele tinha dificuldade de exercer as fases e subfases da marcha, ele não pulava, né, não passava degraus, não subia. Então, assim, é uma criança que tinha uma dificuldade para estar exercendo umas habilidades mais específicas e umas habilidades mais elaboradas. Então, trabalhando bastante com ele, fortalecimento de membros inferiores, exercícios ativos associados com eletroestimulação muscular para o fortalecimento, né, exercícios em pranchas de propriocepção, em rolos, por toda a insegurança que ele tinha naquele momento. Então, a gente trabalhou bastante essa parte, né, do fortalecimento, do equilíbrio, para dar uma habilidade mais específica, que seria a marcha mais elaborada, pisando certinho o calcanhar, apoiando o pé, até que ele está correndo hoje em dia. Agora, até para que as pessoas em casa fiquem informadas do que hoje é acessível desse trabalho que você faz, o que elas podem esperar desse trabalho que você faz hoje? Podem esperar um atendimento individualizado, né, com bastante carinho, dedicação, né, de todo um trabalho que eu fiz, de uma pós-graduação, de um curso específico que é o BOBET, né, e que eu trouxe para Tangará da Serra, que é a minha cidade natal, e eu espero, né, atender uma grande demanda da cidade, né, que eu sei que tem muitas crianças que precisam do atendimento especializado, né, específico, né, para dar qualidade de vida para essas crianças. Até porque a gente sabe como é a demanda hoje, no próprio serviço público em si. Quer dizer, e muitas vezes é um caso que não dá para esperar muito tempo. Quer dizer, enquanto ainda é criança, né, dá para se fazer algo ainda, né? Sim, com certeza. Então eu espero que os familiares das crianças, né, tenham a consciência, que leve a criança para um tratamento especializado e que auxilie ela na dificuldade que ela tem. Tá certo. Tassiane, eu quero agradecer a sua participação aqui no Saúde para Todos, esse esclarecimento sobre esse assunto. Eu que agradeço, Ana, de estar vindo aqui nesse programa, né, para esclarecer a toda a população tangaraense que em Tangará da Serra tem um local adequado e específico para trabalhar com essas crianças. Tá certo, obrigada. Bom, e como anda a fila de espera no Centro de Reabilitação Municipal? Saiba a importância desse lugar e ainda hoje a importância da reciclagem do lixo na saúde da população. Saúde para Todos volta já já.